Bem, gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre função inversa. No vídeo anterior nós falamos sobre a classificação de uma função. Vimos que ela pode ser sobrejetora ou sobrejetiva, injetora ou injetiva, bijetora ou bijetiva, tá? Isto por quê? Porque para falar sobre função inversa, temos que conhecer essa classificação, já que uma função só admite a sua inversa quando ela é uma função bijetora, tá? Uma função bijetora. E isso nós vimos no vídeo anterior. Como vocês podem observar, no livro de vocês, fala sobre a classificação da função na página 74 e 75. Vai falar já sobre a definição de função inversa na página 76, tá? Isto porque foi preciso se conhecer a classificação das funções, já que uma função inversa, já que uma função só admite a sua inversa quando ela é bijetora, tá? Isso nós vimos no vídeo anterior. Então, o conceito de função inversa diz o seguinte: dada uma função bijetora f de A em B, ou seja, uma função que vai de A para B, chamamos de função inversa de f, ou seja, da função dada, a função que vai ter esta notação aqui, isso aqui significa função inversa, é f elevado a menos 1 de B em A. Como vocês podem perceber, na função dada, a função vai de A para B. E na sua inversa, ocorre o contrário, faz o caminho contrário, vai de B para A. Tá? Tal que para todo x que pertence a A e y pertence a B, isto na função dada, na primeira função, temos f de x igual a y. E na sua inversa, vamos ter y igual a x, né? Vai trocar a posição das variáveis, ok? Então aqui nós vamos ver aqui a representação de uma função inversa através do diagrama, Então aqui diz o seguinte: representando funções inversas por diagramas. Então aqui nós temos esta função de f de A em B, tá? F de A em B. Aí, como vocês podem observar, os elementos do diagrama A, ou seja, do conjunto A, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E os elementos do conjunto B são 50, 100, 150, 200, 250 e 300, tá? Aí, vamos observar aqui, o domínio desta função é igual a A, ou seja, o conjunto A. São os elementos do conjunto A que representa X. O contradomínio, ou seja, a imagem desta função, são todos os elementos do conjunto B, tá? São todos os elementos do conjunto B. Então aqui nós temos domínio desta função é todo o conjunto A, e a imagem desta função é igual a B. Isto por quê? Porque não sobrou nenhum elemento aqui sem ter correspondente lá no conjunto A. Não tem ninguém sobrando aqui, tá? Então, a imagem desta função é igual a B, ou seja, o conjunto B, ou seja, igual ao contradomínio. Tá? Então, se não sobrou ninguém aqui neste conjunto B, que é a imagem é igual a B, se não sobrou ninguém aqui, então essa função ela pode ser classificada como uma função sobrejetora, ok? E se aqui no domínio elementos distintos do conjunto A, o que eu estou falando, elementos distintos do conjunto A,
tem imagens distintas lá no conjunto B, então ela é considerada também uma função injetora. Uma função injetora. Então, aqui ela é considerada ao mesmo tempo uma função sobrejetora e uma função injetora, então ela é também chamada de uma função bijetora. E se ela é uma função bijetora, ela admite a sua inversa, tá? Então aqui, já na função G, que já trocou aqui as posições dos conjuntos, aqui foi de A para B, tá? E aqui a de G não, foi de B para A, fez o caminho contrário, tá? Fez o caminho contrário. Como vocês podem observar, a imagem aqui da inversa é o conjunto A, que lá na função dada seria o domínio. Tá? E o domínio aqui da sua inversa será, o domínio de sua inversa é o conjunto B, que lá na função dada seria a imagem da função. Tá? Então vocês podem observar que aqui houve uma mudança aqui. Uma mudança. Quem é o domínio no conjunto A da função f é a imagem lá na função, na sua inversa, tá? E quem é a imagem na função dada, lá na sua inversa, é o domínio da função. Então aqui tem uma observação que diz o seguinte: observe que f e g são bijetoras, tá? Essas funções são bijetoras, tanto esta quanto essa aqui. Observe que f e g são bijetoras. Nesse caso, dizemos que são funções inversas. São funções inversas. Veja que domínio de f, domínio lá da primeira função, é igual à imagem, né? É igual à imagem lá na sua inversa, tá? O domínio aqui será o domínio, aqui ele é a imagem. E o domínio de G, no caso aqui o domínio de G, que é da função inversa, é igual à imagem lá do conjunto B na função dada, tá? Lá na função dada, tá? Então esses dois diagramas aqui, ou seja, essas duas funções aqui, elas são funções inversas, tá? Elas são funções inversas porque são classificadas como bijetoras, ok? Agora observe as funções. Agora vamos observar essas duas funções aqui. F de A em B. Como vocês podem observar, né? Os elementos do conjunto A, esta função é menos 1, 0, 1, 2. E os elementos do conjunto B é menos 3, menos 1, 0, 2 e 4. Tá? Isso aqui é uma função. Por que é uma função? Porque todos os elementos do conjunto A, que é o domínio, todos eles têm um único correspondente no conjunto B. Tem um único correspondente no conjunto B. Sobre o elemento aonde? Na imagem, no contradomínio, quer dizer. Mas isso aqui não importa. Isso aqui não importa. Não pode sobrar lá no conjunto A. Se sobrar no conjunto A, não é considerada função. No conjunto B pode sobrar, desde que todos os elementos de A tenham um correspondente lá no conjunto B. Então vocês podem observar que o domínio da função é igual ao conjunto A e a imagem da função é diferente do conjunto B, ou seja, porque sobrou dois elementos aqui no conjunto B, sem correspondente. Então a imagem dessa função é diferente do conjunto B. E como vocês podem observar, né, nós temos aqui no conjunto A dois elementos tendo a mesma imagem lá no conjunto B.
tá? O que não aconteceu nessa aqui, tá? Então essa aqui é uma função de A em B. Agora vamos inverter aqui, inverter aqui nessa outra função. O B aqui vai passar a ser o domínio, aqui ele é a imagem, vai passar a ser o domínio, tá? E o A aqui vai ser a imagem que lá na função dada é o domínio, tá? Então inverteu, tá? Aí se você observar, se fizer aqui o que foi feito lá na primeira situação, vocês percebem que sobrou dois elementos no conjunto B, 0 e 2, que não tem correspondente no conjunto A, que passa a ser o domínio. Então, nesse caso aqui, isto aqui não é uma função, tá? Não é uma função, tá? Observe que a função f não admite inversa, pois não é bijetora, tá? Não é bijetora. Então, nesse caso aqui, essa função aqui, f, não admite inversa. Não admite inversa porque ela não é bijetora, tá? Quando você inverteu aqui a ordem dos conjuntos, tá? Quando você inverteu a ordem dos conjuntos que formam a função, ou seja, B, que era a imagem da primeira função, vem ser o domínio aqui, e que é o domínio da primeira função, que fosse a imagem aqui, quando foi trocado isso aqui, tá? Vocês percebem que sobrou dois elementos no conjunto B, que não tem correspondente no conjunto A. Então, dessa forma, não representa uma função, tá? Por quê? Porque essa função dada aqui não é bijetora, não é bijetora, diferente dessa aqui. Então, aí mais uma comprovação que uma função só admite a sua inversa quando ela for uma função bijetora, ok? Então, observação aqui diz o seguinte: conhecendo a lei que define uma função bijetora, aquela que vai ter a sua inversa, f de A em B, que vai de A para B, se obtém a lei que define a sua inversa. Através da lei da função bijetora, a gente vai obter a lei que define a inversa, que é dado por esta anotação aqui, f elevado a menos 1 de B para A. De B para A. Exemplo, a função f de A em B, na primeira situação do diagrama acima, é definido por f de x igual 50x. Então, essa aqui é a lei, que define aquela primeira função lá da primeira situação, f de x igual a 50x. Se você for substituir os valores de x lá na primeira função, que não é a inversa, lá na primeira função, você for substituir os valores de x do domínio, você vai ter esses correspondentes aqui. Então, partindo dessa imagem aqui, f de x igual a 50x, partindo dessa lei, encontramos a lei que define a sua inversa, que é dada por essa anotação aqui, f elevado a menos 1. Tá? Então, vamos ver como é que encontramos a lei que define a sua inversa, ok? Então, aqui nós temos regra prática para encontrar a lei da função inversa. Preste atenção aqui. Regra prática para encontrar a lei da função inversa. Primeiramente, escreve-se a lei que define f, substituindo f de x por y. Você sabe que f de x é a mesma coisa que y. Eu posso escrever f de x igual a y. F de x é y, e y é igual a f de x. Tá? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer, escreve-se
a lei que define f substituindo f de x por y. Segundo passo, o que está dizendo aqui? Inverte-se as variáveis. Olha, inverte-se as variáveis, quer dizer, troca-se as variáveis. Na lei que define f. Ou seja, troca-se x por y e y por x. Troca-se x por y e y por x. Por último, isola-se y. Isola y. Ok? Então vamos ver esse exemplo aqui. Vamos encontrar a lei. Está falando o seguinte. Vamos encontrar a lei da inversa referente à primeira situação. Aquela primeira situação lá que foi dado como exemplo de função inversa. Dos diagramas que representam uma função bijetora de lei f de x igual a 50x, né? Que essa aí é a lei naquela primeira situação que nós falamos sobre função inversa logo no início, né, do vídeo. Tá? Então aqui, ó, essa aqui é a lei da função dada. O que eu vou fazer aqui agora, é encontrar a lei da sua inversa, dessa inversa aqui. Tá? A lei da sua inversa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro passo. O que falou o primeiro passo? Escreve-se a lei que define f substituindo f de x por y. Tá bem? Aqui tem f de x. Tá? Então eu vou substituir aqui por y. Aí vou conservar o restante da lei. Igual 50x. Qual o segundo passo que está falando aqui? Inverte-se as variáveis na lei que define f. Troca-se x por y e y por x. Então aqui que é y, tá? Eu troquei por x, igual 50. Aqui que está x, troca-se por y. Tá? O terceiro passo é o quê? O terceiro passo, isola-se y. O que é isolar y? Deixar no primeiro membro isolado. Tá? Então aqui eu fiz o seguinte, eu aqui só inverti a igualdade, só inverti, para ficar mais fácil. Poderia fazer do jeito que está aqui, mas para não complicar mais vocês, é melhor a gente inverter a igualdade. Aqui tem x igual a 50y, então eu inverti aqui, botei 50y igual a x. Só virei a igualdade. 50y igual a x. O que eu vou fazer agora? Agora vai dar para me isolar y, vai ficar como? Y igual, quem está depois da igualdade? X, está aqui, está depois da igualdade, tá? E esse 50, que está multiplicando y, ele vem dividindo, ficou y igual x sobre 50. Aqui já era a inversa, já podia parar bem aqui, que aqui já é a inversa, né, daquela função dada lá no início, que tem aquela lei que era f de x igual a 50x. Mas em notação científica você pode botar f elevado a menos 1 de x igual a 50 por x. Tá? Essa aqui, ó, essa aqui, ó, é a função dada. Essa aqui é a função dada. É a função dada, a função inicial. E a lei dessa função dada é essa aqui, que eu, lá no início, f de x igual a 50x. E essa aqui é a inversa dessa função dada aqui, dada por essa notação aqui. F elevado a menos 1 de x igual x sobre 50. Ok? Então, dessa forma, você encontra a lei da inversa de uma função dada. A lei da inversa de uma função dada. Agora, no livro aí, de vocês aí, no finalzinho da página 76, tem aí os valores, né? Tem uma tabela aí com os respectivos valores da função dada e da inversa, da sua inversa. Eu só fiz 2 cálculos aqui só para demonstrar para vocês que é verdadeiro isso aqui, né? Que é verdade. Então, olha,
Na função dada, que é essa aqui, a lei é f de x igual a 50x, tá bem que f de x igual a 50x, só calculei um valor, né? Vou dizer assim, f de x igual a 50x. Para x igual a 1, que é esse valor do domínio aqui, na função dada. Então, onde tem x eu vou colocar 1. Então, aqui f, no lugar de x eu coloco 1, igual 50 está multiplicando o x, vezes 1, que é o valor de x, vai dar 50. Então, f de 1 igual a 50. Então, nessa função dada, quando x é 1, a imagem é 50, tá? Poderia também usar essa outra lei aqui, né? Sabemos que f de x é igual a y, coloquei y igual a 50x, y igual a 50 vezes 1, também 50. Agora, eu vou calcular na inversa aqui. Na inversa, para você ver como vai dar a mesma coisa. Esse 50, ele vai ter o correspondente 1. Então, a notação da inversa é essa aqui. F de menos 1 de x igual a x sobre 50, que nós já tínhamos descoberto, que é essa aqui que é a lei da inversa. Tá? Então, vai ficar f de menos 1, quando x é 50. No lugar de x, você coloca 50 igual. Né? Aqui não tem x, você vai substituir x por 50, então 50 sobre, quem está aqui? Né? O 50 você conserva. Tá? F elevado a menos 1, quando x é 50, então o valor também é 1. Observe que 50 está para 1. E se vocês tentarem fazer, né, todos os cálculos, tá, aqui, usando esta lei de formação, vocês vão encontrar todos os correspondentes, né, dessa função, dessa inversa. Ok? Então, isso era o que eu tinha hoje para vocês. Tá bom?